Olá, amigos da REC TV. Aqui é Elander Jorge. Calma aí, gente, é o primeiro programa, tem que... Aqui é Elander Jorge, o seu contador de história. Estreia hoje o programa Memórias, que visa resgatar a história de Cidade Ocidental. Quero aqui cumprimentar o amigo Wagner Kubila, que chamei para me auxiliar. Boa noite, Elander. Mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha aqui em toda a programação da REC TV. Quero agradecer, Elander, essa oportunidade de estar aqui contigo nesse primeiro programa, né, acompanhando. Eu sei que você está muito nervoso e pediu para me sentar aqui do teu lado. Eu não sei o que eu vou fazer, mas enfim, estou aqui contigo, né? E, enfim, vamos que vamos. É o primeiro programa do Elander agora aqui dentro da REC TV. E tem muita coisa boa vindo por aí. Então... E para estrear esse nosso programa, nada melhor do que ele que fez parte da minha infância e tenho certeza que fez parte da infância de muitos pioneiros que hoje são pais, têm até netos. E esse personagem que marcou, que contribuiu muito para a história de Cidade Ocidental, a qual eu tenho a honra de cumprimentar Miguel Pombo Roxo. Prazer, meus amigos. Prazer, Ladão. É um prazer realmente poder compartilhar uma história tão bonita e um evento tão glorioso igual esse de vocês e ter o privilégio de ser o convidado para iniciar esse programa. Muito obrigado. E aqui estarei à disposição de todos vocês. Bom, então vamos começar as perguntas. E começar perguntando, Miguel, de onde você veio, enfim, para chegar até Cidade Ocidental. Cidade Ocidental, para mim, foi uma experiência única, né? Porque eu estava na cidade aqui em Brasília, vamos dizer, não é em Cidade Ocidental, sim, em Brasília. E naquele momento, ainda sem nenhuma perspectiva de vida profissional, coisa nenhuma, eu, albergado naquela casa do Ceará, na Asa Norte, tive a oportunidade, naquele silêncio, naquela solidão, onde só tinha nordestino praticamente, e vi os programas de Cidade Ocidental, onde avisavam, convidando os moradores de Brasília para vir conhecer o projeto Cidade Ocidental. E foi através dessa visita que eu fiz, e aqui estive, gostei e escolhi para viver. E aqui estou até agora. Miguel, você falou que morava lá em Brasília e viu as propagandas, o convite, né, para vir conhecer o município. Isso foi em que ano? 1975. Já início de 75. Eu estava recém-chegado também de Brasília, do Ceará, que eu nasci em Aracati, na praia de Majorlândia, e por razões que pressenti que aquilo ali não seria meu futuro, o futuro de minha família, diante das dificuldades existentes naquele momento, eu resolvi vir tentar a vida aqui em Brasília. Miguel, como todos sabem, que no primeiro livro eu tive o privilégio de te entrevistar. E naquela oportunidade, você relatou, né, alguns fatos, e eu queria saber, afinal todos nós gostaríamos de saber, qual foi a sensação, né, que você teve quando chegou em Cidade Ocidental, que sequer tinha sido inaugurada ainda, né? Olha, foi uma sensação inicialmente, de um pensamento futuro.
pensamento futurístico daquele, o que eu vou fazer, mas sei que aqui vai ser o meu lugar. Considerando naquela oportunidade de já conhecer Brasília, o centro de Brasília, e saber que aquilo ali não era um lugar para uma pessoa com as perspectivas de vida que eu tinha, o meu grau de instrução, a profissão. Então, todas essas coisas me levaram a ter a certeza de que eu teria que escolher um lugar onde eu pudesse me fazer, ou seja, nascer minhas raízes, né? E foi a sensação de sentir aquilo que hoje eu tenho o orgulho de dizer que estou realizado, né? Ainda pretendo fazer muitas coisas, mas já me sinto realizado uma vez que eu já tenho a minha família montada, meu neto, minhas duas filhas, minha esposa, meu neto, e essa enormidade de amigos que hoje eu não consigo viver sem eles, porque não abandonando o estado do Ceará, minha Majorlândia, minha praia maravilhosa, mas, afinal de contas, eu vim para cá com 25 anos. Hoje eu estou com 70, certo? Então, faça as contas. Então, o número de amizade que eu tenho aqui é enorme. E, às vezes, eu chego em Majorlândia e me sinto até como forasteiro, né? Porque quase não conheço ninguém. E é a minha sensação de paz, de felicidade, de luta e de ver essa cidade mais vezes melhor do que está agora. Miguel, você relatou agora que você veio para cá, tinha 25 anos de idade, não é isso? Como é que foi essa vida? Você falou como veio para cá, enfim. Você já era casado, você construiu sua família aqui, claro, em 45 anos já construiu, mas você veio já casado ou não? Não, vim solteiro. Eu conheci minha esposa aqui. Então você veio de Brasília para cá solteiro, e a cidade que você prospectou para o seu futuro, a cidade que você viu futuristicamente, como você falou, e aqui você então encontrou o seu grande amor da sua vida, construiu família. Exatamente. Eu conheci minha esposa justamente aqui em Cidade Ocidental, nessas festinhas que a gente fazia, né? Ali no lago tinha o clube, no lago tinha aquelas coisas todas. E a família dela estava recém-chegada aqui na cidade, e conheci os irmãos dela, e através dos irmãos dela, a conheci, e dali, 4 anos depois, estávamos casados. Então, conheceu sua esposa aqui, e pelo que o senhor me contou naquela época, além do senhor, ainda teve os seus irmãos que vieram junto, né? Assim, o objetivo é aquele sonho de todos os nordestinos, quando vêm para Brasília, a maioria deles pensam em trazer a família, né? Em função daquela dificuldade que sempre foi, que hoje não é tanto, mas naqueles tempos era. E isso aconteceu. Nós trouxemos... digo nós, porque eu já estava com meu irmão aqui, tinha também minha irmã, e foi através dessa conscientização que trouxemos mais 6 irmãs e 3 primas. E aqui tentamos, lutando, fizemos a nossa família, construímos a nossa família aqui. Miguel, família, você falou são 2 filhas, esposa, uma neta, não é isso? Um neto. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui agora esse início. O senhor trabalhava onde na época? Como era essa dificuldade de transporte para lá? Cidade Ocidental começou com uma história de ser uma cidade dormitório, na verdade. E as dificuldades que vocês passaram nessas épocas? Foram enormes, né? Mas era sempre com aquela perspectiva de que o amanhã seria melhor. E graças a Deus isso aconteceu. Eu comecei realmente, como o meu grau de instrução era muito pequeno, muito baixo, naquela oportunidade, eu tive que fazer um curso de
estudei à noite, né? E consegui me aprimorar, pelo menos no primário. Através disso, fiz o curso de vigilante, e como vigilante, comecei a trabalhar e fui vivendo. E até hoje continuo, me aposentei com a profissão. Claro que isso foi melhorando proporcionalmente. Através disso aí fiz o curso de agente de segurança pública, como funcionário público, e aí as coisas começaram a tomar outros rumos, né? E só veio a melhorar tudo isso. Graças a Deus, foi com muita dificuldade, é tanto que naquela oportunidade eu já consegui minha casa. Foram de 77 a 2002, quando consegui pagar tudo, e até hoje concluí. Praticamente eu posso dizer que, apesar de todas as dificuldades, porque dificuldade na vida do cidadão é uma coisa natural e deve acontecer. Hoje, aos 70 anos, eu me sinto feliz em saber que todos aqueles transtornos que eu passei durante a minha vida até agora, me sinto feliz por ter sobressaído de todos, praticamente de todos, e haverei de sair de todos, tantos venham como eu vou saindo. E graças a Deus concluí isso que está aqui hoje, com essa família maravilhosa, com vocês como amigo, e essa é a realidade minha na cidade ocidental. Miguel, durante as entrevistas que eu fiz, tanto o primeiro quanto o segundo livro, muitos pioneiros relataram as dificuldades, né, que eles enfrentaram com a cidade ocidental, uma cidade recém-construída, né? Você consegue lembrar quais as principais dificuldades que os pioneiros enfrentavam naquela época? Uma das maiores dificuldades que nós encontrávamos aqui, primeiro não era nem um modo de transporte, era dificuldade como falta d'água, né? Até outro. Coisas que nós passamos várias semanas sem água, pegando água na Napolina, que tinha um poço artesiano, etc. Até que no bosque, né? Esse maravilhoso bosque. Tinha uma bica, né? Tem até hoje, né? Ela só foi mesmo um desviado de local, mas ela existe e é uma água pura, porque hoje eu tenho certeza que fui administrador desse bosque por muitos anos e fiz vários testes dessa água que nós temos. É uma água que 2 metros abaixo do terreno, nós temos um lençol. O lençol freático nosso é sobre um lençol de cristais, né? E a água tem 95% de pureza. Então a gente não sabia nem que estávamos tomando uma das melhores águas do interior de Goiás. Então isso era uma das dificuldades que nós tínhamos. O transporte era outro, porque os nossos ônibus vinham de Lusiânia, passava aqui e nos pegava e levava a Brasília. De Brasília passava aqui e nos deixava e ia para Lusiânia. Era outro transtorno também. O ônibus era a nível estadual, né? Bem melhor até do que é hoje, né? Mas infelizmente era uma situação muito difícil. E as compras, digamos, supermercado, essas coisas todas, enfim, era uma coisa natural. Até hoje a gente pode dizer que, comparando muitas coisas que eu vi no Nordeste, aquilo ali para mim era fichinha, como diz o ditado, né? Café pequeno, porque eu já estava acostumado com problemas de dificuldades, né? Isso para mim era novidade, não tinha nada demais, tudo levava-se. Mas realmente essas eram as maiores dificuldades que nós tínhamos no momento aqui na cidade. Miguel, tem uma foto sua que eu acho ela histórica, que é numa carroça em frente à Napolina, acho que era pegando água, né? Acho que nos primeiros jornais que eu vi era isso. Não, tem outra foto que a gente vai falar depois, né? Mas essa para mim é histórica. A foto da carroça, propriamente dita, ela se deu aqui em frente à Igreja Católica. Rapidinho. Essa aí, nós vamos deixar para o final. Certo.
Ok? Eu acho que o Miguel nem sabe dessa foto em frente à Napolina. Porque eu me recordo que tem essa foto, o senhor numa carroça e uma fila em frente à Napolina, né? Porque antigamente, quando faltava água, a antiga Napolina ela fornecia água, né? E eu lembro que devia ter ali nessa fila mais de 50 pessoas. E essa foto fica na minha memória, mas é muitos anos atrás. Eu concordo com você, realmente eu não estava lembrando dessa foto. Naquele momento, eu sempre fui metido a enxerido de querer ajudar as coisas, né? Era, como eu vinha, lá do Nordeste mesmo, eu já, de lá, quando eu vim de lá, já era líder comunitário, né? Fui presidente de colônia, pescador, aquela coisa toda, ajudei os meus pescadores e comandei a colônia de pesca. E chegando aqui, era aquele sonho de ver a cidade crescer, ver aquele sofrimento. Então eu arregaçava as mangas mesmo, para trabalhar, para ajudar. E naquele momento daquela foto histórica, conforme você falou, era aquela carroça que estava levando vários galões e eu estava ajudando aquelas famílias que estavam com galões em cima da carroça para ser distribuído. E ajudava porque eu já tinha uma certa intimidade com o pessoal da Napolina, né? A direção da Napolina, e eu estava coordenando naquele momento essa distribuição d'água. Ou seja, essa colheita d'água, né? Bom, cidade recém-construída, recém-inaugurada. Cidade Ocidental passou por diversas transformações. E paira uma grande dúvida em saber como é que os jovens daquela época conseguiam se divertir, conseguiam, enfim, porque até então a única opção de lazer que nós tínhamos era o lago. Além do lago, né, tinha questão de futebol, né? E o Miguel, que já foi jogador, né? Hoje está um pouquinho acima do peso, igual eu, mas já foi um jogador. Ele está melhor que você. Como é que era a juventude da década de 70? Foi uma juventude, era preocupante. Eu volto a dizer, o fato de eu estar sempre tentando ajudar, pelo menos nessa parte social, essas coisas todas, que eu já vinha, conforme já falei antes, do Ceará, eu vi a cidade ocidental com aquele sofrimento de ver aquelas crianças, aqueles meninos, aqueles jovens, sem perspectiva também. A gente quase não conhecia os pais desses meninos que aqui estavam, mas em função do meu envolvimento com a vida social, tinha um rapaz chamado Vasco, que era um torcedor vascaíno, mas era um cara muito, tipo um líder que ajudava muita coisa na área social também. Tinha o Cid Lima, que Deus o tenha, onde ele estiver. A gente pensava criar isso aqui. Como por acaso nós criamos o futebol, né? Inventamos os times de futebol, que justamente os primeiros times de futebol que se deram aqui foi através do pessoal da empresa, construtoras que estavam aqui, que era a Regina, Ocidental, Construmate. Então aquela peãozada, no modo grosseiro de falar, fazia assim, criamos uns times, e o seu Pedro criou um time por nome Olímpico. E foi através daí que a gente foi se envolvendo com isso. Mas, mesmo assim, era mais para adulto, não era para criançada. Então a criançada era mais para a beira do lago, ali brincar, fazer aquelas peladinhas, aquelas coisas todas. E os pais já me conheciam em função de que na beira do lago também as pessoas me tinham lá, como o senhor Zé Tavares, que ainda está, me convidou, porque eu nadava naquele momento, nadava muito bem, vinha da praia, pescador, né? E ajudava a fazer a vigília de mergulhador, de salva-vida, que eu tinha o curso de primeiros socorros, como massagem cardíacas, respiração boca a boca, aquela coisa toda. E eles me convidaram para que eu fosse o
responsável pela segurança do lago, né? E muitas vidas, graças a Deus, foi salvas, assim como outras que foram perdidas, mas os cadáveres foram recolhidos, enfim. E ali eu fui conhecido através da juventude daquilo ali, né? E essas crianças não tinham aquele propósito. E eu sempre gostava de festa, gostava dessas coisas. E eu fazia aquelas reuniões com aqueles meninos, né? Os pais confiavam em mim e pediam que eu cuidasse desses meninos, como, por exemplo, o Dark mesmo hoje, o dono do VaptVup, era um dos que o pai me deu a responsabilidade de cuidar dele, mandar para casa e não deixar ele ficar muito tempo no lago, aquela coisa toda. E daí foram essas coisas, eu fui vivendo desse jeito, e os pais mandavam as crianças: seu Miguel, toma conta do meu filho, vem aí. Então a gente tinha esse tipo de cuidado, e eles cuidavam de mim, assim como as moças também, para sair para os bailes. Já tinha a vantagem de ter minhas irmãs, que também eram muito festeiras, são até hoje, né? Você conheceu. Então, essas moças vinham tudo lá para casa, eu levava sobre a minha responsabilidade para o lago, para as festas, no clube. Pela manhã nós saíamos entregando essas moças em casa, no sol nascendo, e assim foi a nossa juventude, que eu participei, né? O senhor comentou aí sobre a questão do lago, né? Foi durante algum tempo o cartão postal de Cidade Ocidental. Hoje, graças a Deus, nós temos o segundo espelho d'água. E poucos sabem, mas eu tive o privilégio de saber, é que Miguel, na verdade, chegou a ser até salva-vidas, né, no nosso lago. E eu lembro que, naquela nossa conversa, o senhor relatou um acidente que teve com um rapaz que, enfim, tinha bebido naquele dia e acabou sofrendo um acidente terrível e, se não me engano, não veio a óbito, graças ao senhor. Houve 2 casos incríveis. Um infelizmente, veio a óbito, né? Que ele pulou da plataforma do lago, onde tinha aquele passagem, e nós não sabíamos, nem eu mesmo sabia, que aquele lago, como ele foi artificial, muitas árvores haviam sido cortadas e estavam ali submersas, ninguém sabia da gravidade daquilo. Com pontas. Né? Com pontas e tudo. E foi aí onde ele pulou. Ele subiu no parapeitozinho e dali ele pulou, né? De bumbum em cima daquilo ali e ficou. E não veio, não saía, não vinha. Naquilo me chamaram, eu estava lá na ponta eu voltei. Quando eu cheguei, o cara pulou, não está vindo. Aí eu mergulhei e encontrei ele. Vi ele sentado, saindo borbulhas de ar no nariz. E eu peguei para levantar ele estava preso, não tinha, era muito peso. Aí eu vim, voltei, respirei, que era pouco, a profundidade era pouca. Eu respirei, voltei novamente. Foi que eu senti que ele estava preso a alguma coisa. No que eu ele balançando a cabeça, desesperado, com as pernas tudo. Quando eu forcei, vi que ele não estava. Aí levei a mão abaixo dele e encontrei um pedaço de madeira sobre a parte de baixo dele, na parte das nádegas. E aí, infelizmente, não teve jeito. Aí ele estava preso mesmo. Foi que nós vimos a gravidade, e ali ele ficou. O Zé Tavares mesmo, que mexeu com a ambulância aqui de Lusiânia, também tentou, mas não deu. Foi preciso o corpo de bombeiro vir de Lusiânia para fazer essa remoção desse cara, desse cidadão. E a outra coisa foi aquele problema do cara embriagado, que nadou, eu retirei ele, e quando eu voltei, essa cena ficou gravada na cabeça de muita gente, né? Que foi o fato de quando eu fui fazer a respiração boca a boca dele e fazer massagem, ele soprou aquela comida, aquelas coisas que ele tinha acabado de ter almoçado lá, que tinha um restaurante, e ali as pessoas ficaram bem assombrados com aquela cena, né? Mas também, graças a Deus, esse não chegou a óbito, esse retirei. Bom,
eu não ia perguntar sobre essa situação, mas acabou que ela veio agora na minha mente. E essa vai, primeiro, para o meu amigo vereador Robson Campos. Segundo, vai para a famosa Noiva do Lago, né? Que tem aí no Facebook agora. A Noiva do Lago é você que diz. Não, que com certeza deve estar nos assistindo. E pela primeira vez na história de Cidade Ocidental, irei agora confirmar de que a Noiva do Lago não é uma lenda, ok? E vai contar a história da Noiva do Lago, o nosso pioneiro Espera Miguel. aí, antes dele responder, lembrando que o nosso companheiro de TV, Fábio Mossoró, Sim. fez uma aposta que se alguém provasse para ele que a Noiva do Lago existe, ele iria levar para algum lugar. Então, Miguel, quando a gente sair daqui, se o Fábio ainda estiver ali por fora, você pode cobrar dele que ele vai levar você para algum lugar, se você provar. Então, vai lá. Gente, eu não sei, você disse que não é lenda, né? O que existe na realidade é o fato da Noiva do Lago. Esse foi um acidente que aconteceu aqui na Cidade Ocidental, na época, se eu não me engano, de 78, 79, mais ou menos. Esse pessoal, esse casal, houve o casamento em Brasília, se eu não me engano, no Cruzeiro. Eram pessoas que moravam no Cruzeiro, pessoas ligadas ao Rio de Janeiro, que moravam no Cruzeiro, e vieram, tinham uma casa aqui na Cidade Ocidental, casaram lá em Brasília e vieram de lá para cá. Na chegada aqui, houve o acidente e houve, então, o carro caiu no lago, certo? Isso, eu estive presente na madrugada, no amanhecer do dia, quando aconteceu, vi o carro, o pessoal já tinham retirado o noivo, mas a moça estava, lamentavelmente, ainda dentro do carro quando os bombeiros vieram de Lusiânia fazer essa retirada dessa senhora, ou essa senhorita que estava dentro do carro. Daí, existiu então os comentários de que muita gente, ao passar certas horas da noite ou da manhã no lago, viam essa noiva, viam essa moça vestida de branco no meio do lago, aliás, no meio da passarela da pista. E daí muita gente, eu praticamente nunca vi. Eu vi ela sendo removida de dentro do carro. Isso aí eu vi. Vestida de branco. Mas, daí a ver ela, digamos, espiritualmente falando, eu não posso garantir. Agora, que essa lenda, eu posso chamar de lenda, porque é uma coisa que muita gente não tem como provar, porque segundo eles, eu conheço pessoas que disseram que viram. Eu não vi. Mas a lenda existe, essa história existe, e muita gente comentou sobre isso. Na realidade, ficou comprovado que a personagem, né, que teria originado nessa lenda, ela de fato existiu. Existiu. Faleceu. A personagem em si existiu. Que ela veio a falecer, tanto que ela ficou muito tempo, por mais de 3 ou 4 horas ou mais dentro do carro, até os bombeiros vindo de Lusiânia para retirá-la. Aí é verdade. Alguma pergunta? Não, eu estou preocupado com o tempo, que a gente tem que fazer um break, né? Pois é, Eduardo. A gente tem que faturar. E aí, Eduardo? Então a gente... A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso.
mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Bom, estamos de volta aqui, amigos da REC TV. Nosso amigo Wagner teve que dar uma saidinha, com certeza deve ter ido, né, fumar o cigarrinho dele. E estou aqui com o amigo Miguel Pombo Roxo. Miguel, quando estava comentando a respeito do futebol, né, da década de 70, aconteceu um fato naquela época que até quem relatou, até um pouco chateado, foi o nosso amigo Manga, que é em relação ao Rogerão e o Cachimbo, né? Ele guarda muita mágoa disso aí e gostaria que você falasse rapidinho sobre esse caso envolvendo nosso amigo Rogerão, pioneiro, e nosso amigo Cachimbo, também pioneiro. Foi uma cena inusitada. Realmente, eu era árbitro naquele momento dessa partida, onde estava jogando o time do Manga contra o time do Seu Pedro. E naquele momento, houve um desentendimento entre o Rogerão e o Cachimbo, que ambos eram atletas do Olímpico, o time do Seu Pedro. E que, obviamente, eles mereciam, né, ser expulsos, aquela coisa toda, em função da gravidade do fato. Hoje, em si, eu pensando direitinho, não faria o que eu, naquele momento, fiz. Porém, eu não achei justo, porque se tratava de um campeonato, se tratava de um evento onde tinha muito mais de 2.000 pessoas, né? E tirar 2 atletas numa partida, de um time, e pôr para a rua, era exatamente assinar um atestado de derrota daquele time. Naquele momento, eu levei pelo lado esportivo e só fiz substituí-los, mandei pedir que substituísse os 2 e não expulsei. E essa é uma das razões que o Manga, até hoje, muitos, não só o Manga, com muitos atletas, muitos desportistas, não gostaram da minha atitude. Realmente isso aconteceu. Pois é. Passou o tempo, Cidade Ocidental com seus inúmeros problemas, chegou-se a cogitar por algum tempo a questão da emancipação, né, diante do descaso que o governo de Lusiânia tinha para com a Cidade Ocidental. Isso é público e notório. Lógico que teve alguns administradores que até tentavam, né, ajudar, mas acabavam que não tinham voz ativa, né, pois dependiam de Lusiânia. E Cidade Ocidental, enfim, passou por momentos de muitas dificuldades. E veio o primeiro processo de emancipação, não obtivemos resultados, e veio o segundo. Só que de uma provocação feita pelo então prefeito de Lusiânia, é que fez com que um personagem nascesse naquele processo emancipatório. E esse personagem foi Miguel Pombo Roxo, que dali veio o famoso palhaço, né, o personagem palhaço daquele processo de emancipação. Como surgiu
e o que levou, né, o senhor a se vestir de palhaço no dia 9 de dezembro de 1990. Foi outro caso inusitado. Mas eu, como já falei anteriormente, pela empolgação, pela aquela vontade de melhoria para o município, valia tudo, no meu pensamento. Tanto que, em função das nossas dificuldades que aqui existiam naquele momento, nós precisávamos fazer uma melhoria no colégio, que era o antigo Dimensão, que hoje é o Silva Neto, e estava acontecendo muito vandalismo. A minha esposa, que naquele momento nem namorada era minha, mas a gente sonhava em namorar, aquela coisa toda, estava sendo prejudicada nos ensinos, lá na escola, à noite, que estudava à noite. E assim como também aconteceu um fato de abuso sexual, de assédio sexual, com algumas garotas que passavam do Silva Neto, hoje Silva Neto, para 11. Porque a 13 ela não existia ainda. Não existia. Aquilo ali era um descampado, um matagal, tinha uns pés de piqui, aquelas coisas todas, ali próximo a Saniago. E foi ali onde aconteceu um fato de abuso de algumas pessoas com outras moças. Preocupado com isso, o que eu fiz? Fui até reunir alguns amigos, alguns profissionais, aliás, pais de famílias, e fomos até Lusiânia falar com o Zequinha Roriz, o prefeito. Pedi que ele nos ajudasse em mandar limpar aquela área, cercar o colégio, se possível. Em função de tudo isso, ele foi muito curto e grosso conosco, dizendo que fôssemos a Brasília, que naquela época o governador de Brasília chamava-se Coronel Lameson. Não, vai lá em Lameson, pede a ele para você cercar isso aí, mandar distribuir. Vocês não compram nada aqui para nós em Lusiânia, vocês só compram em Brasília mesmo, pagam os impostos de vocês em Brasília, vai no Lameson e pede isso a ele. Aí, entre outras coisas, depois de uma pequena discussão, eu falei para ele: prefeito, haveremos de emancipar o nosso município para nós não possamos mais esse tipo de constrangimento, de vergonha. Foi aí onde ele falou o que eu entendia de emancipação, que eu não entendia nada de emancipação, e que se isso acontecesse, nós iríamos fazer uma palhaçada. Então, diante dessa palavra palhaço, eu repeti para ele: prefeito, haverei de me vestir de palhaço no dia da emancipação do nosso município, em respeito ao senhor, em respeito a essa gozação que o senhor está fazendo conosco. E assim eu fiz. Mandei fazer uma roupa de palhaço e aluguei uma carroça, comprei um bocado de quilos de balinhas e saí distribuindo no dia da emancipação, com o megafone debaixo do braço e pedindo às pessoas para votar, e foi o que todo mundo já sabe na realidade. Além disso, por volta ali de, 16 horas, Cidade Ocidental não tinha ainda conseguido a votação necessária para a sua emancipação. E naquele dia, no dia 9 de dezembro de 1990, Valparaíso e Novo Gama também estavam no seu processo de votação. Né? Eram as três cidades que até então pertenciam à Lusiânia. E já estava dando 17 horas e nada de conseguirmos essa votação para finalmente sair debaixo, né, das asas de Lusiânia e conquistar a nossa emancipação. Foi quando, então, Miguel e outros amigos tiveram uma ideia, seria a última cartada. E é aí que surge um novo personagem chamado Chora Rita, se não me engano. Gostava de, né, beber uma pinguinha, e Miguel e alguns amigos tiveram uma grande ideia. Seria a cartada final. Que ideia foi essa? A ideia foi o seguinte: era
imaginarmos de que quando chegasse a partir das 15 horas, fazemos uma pesquisa de boca de urna para sabermos se haveria quórum ou não. O que aconteceu? Quando foi exatamente esse horário, nós assim o fizemos e descobrimos que possivelmente não iria dar quórum. Mas já estava com a ideia na cabeça de que tinha ali na mangueira, não tinha uma mangueira onde hoje era lá no Friburgo, um colega nosso por nome Chora Rita, que gostava de tomar umazinha, como a nossa grande maioria. Então o que é que nós fizemos? Pegamos umas pingas, deixamos lá, compramos, eu já tinha comprado umas caixas de foguetões, né? Que um foguetão daquele atingiu a distância de 5, 6 quilômetros, dava para se ouvir o estampido. Quando nós assim o fizemos, chegamos lá e mandamos que o Chora Rita soltasse de 5 em 5 minutos um foguetão daquele. E enquanto ele soltava o foguetão lá no Friburgo, nós espalhávamos a notícia aqui na cidade, nossos carros de som, dizendo que Valparaíso já tinha se emancipado e que nós iríamos ficarmos sobre a administração do Valparaíso. Coisas que é impossível isso acontecer. Nós iríamos continuar sendo administrado por Lusiânia. Mas valia a pena a bendita mentira. E eu tenho orgulho de dizer que fiz essa mentira, que ajudei a fazê-la, porque ela surtiu um efeito imediato. Porque assim o fizemos, espalhando na cidade, que Valparaíso já estava emancipada, estava em festa, inclusive, aí só se viu o estouro do foguetão. Aí, olha lá, festa em Valparaíso, está emancipada, e nós vamos ficar sobre a dependência de Valparaíso. Por isso eu peço ao senhor, à senhora, que venha votar, para não passarmos por esse vexame, por essa vergonha. E nisso, a grande verdade é que quando deu às 17 horas, a fila nas bocas de urna era enorme. A votação se estendeu até 7 horas da noite, atendendo aquela ruma de gente toda. E, graças a Deus, conseguimos a emancipação. Miguel, Cidade Central teve diversos momentos marcantes. E podemos afirmar que a emancipação política e administrativa de Cidade Central foi o maior momento de toda a nossa história? Com certeza sim. Eu acho que eu até lamento muito, sabe, Lander, você como um grande líder, além de Lander líder, que é politicamente sabe disso, eu não vejo nenhum político histórico da nossa cidade procurar saber ou ir a fundo e falar sobre a nossa emancipação. O que significa a emancipação para o nosso município? Qual o benefício que trouxemos ao nosso município? Ninguém diz nada, simplesmente as pessoas que administram a cidade, tem deles ainda que eram contra a emancipação. Que fingiam ser a favor, mas nos bastidores tossiam contra. Tem deles aqui político na cidade, eles sabem que eu estou falando a verdade. Então ninguém toca no assunto da emancipação. Agora eu tenho a honra e tenho o prazer de dizer que a cidade ocidental hoje anda com as suas próprias pernas, graças à nossa emancipação. Eles não choraram, eles não carregaram a cruz que eu carreguei. Como é que foi a história da cruz? A história da cruz foi uma promessa que eu fiz a Santo Antônio, caso nós emancipássemos, se nos emancipássemos, eu tiraria aquela cruz que tinha ali ao lado da igrejinha e carregaria essa cruz aqui na cidade. Só que eu não sabia que aquela cruz pesava daquele jeito. A bicha pesava demais, moço. E eu pensava fazer uma grande caminhada, não deu não. Eu só fiz sair dali mesmo, rodei pela Praça Santo Antônio e retornei, que a bicha não dava para carregar, não. Deus perdoe, meu Deus, chamar a cruz de bicha, mas na realidade era muito pesada. Mas o orgulho de ter emancipado o município, as lágrimas, o escorregão que eu tive, o Bosco é testemunha disso, foi quem me ajudou a tirar a cruz de cima de mim, que eu escorreguei, machuquei meu joelho, o sangue descendo. E os políticos não fazem isso, não dizem nada.
Mas não existe nada mais histórico, mais importante no nosso município do que a nossa emancipação. Isso eu tenho orgulho de dizer para você, com toda certeza. Bom, Miguel, Cidade Ocidental teve os seus pioneiros e, enfim, teve a situação de que muitos já faleceram. Consegue rapidinho lembrar de alguns que, enfim, deixaram saudade em todos nós? Com certeza, pai. Uma das pessoas que mais nos ajudou em termos de organizar a nossa cidade a nível social chama-se o grande Cid Lima. Esse foi uma das pessoas que mais nos ajudaram nisso. O Vasco também, como eu falei no início da nossa conversa, também outra pessoa, outro pioneiro que se foi e nos deixou. Entendeu? Outra pessoa que também nos ajudou bastante, que hoje não está entre nós, é ai meu Deus, eu lembro, que o finado Arapinha, que a gente chamava de Vicente Arapinha, que também Deus o levou. Enfim, nós temos grandes pessoas que nos ajudaram muito na emancipação e na administração do nosso município, né? O Rodolfo, o Lindolfo, uma pessoa que foi adversário nosso, era contra a emancipação, porque era muito ligado à Lusiânia, mas após a emancipação, ele veio a nos ajudar muito, entendeu? É outra pessoa que nos faz falta. Teve o Plínio também, né? E, não querendo falar, não queria dizer, deixando por último, o nosso grande, mais importante torcedor, lutador, que nos acompanhou o tempo todo e nos ajudou de maneira extraordinariamente, chama-se Plínio Araújo. Esse eu particularmente sou suspeito, porque muita gente me dizem que eu era puxa-saco do Plínio, era isso, aquilo outro. Não era. Eu amava o Plínio assim como eu amo o Antônio Lima, que foi meu primeiro prefeito, foi a pessoa que eu procurei para colocar ele como o nosso cabeça de chapa para ser o primeiro prefeito nosso. E hoje também estaria, se fosse no caso dele, estaria sentindo a mesma falta dele, correto? Mas o Plínio foi uma pessoa extraordinária que eu não merece nem comentar sobre isso, porque todo mundo já sabe a história do Plínio. Entendeu? Essas pessoas nos fazem falta até hoje. Bom, nós iríamos apresentar um vídeo para encerrar, mas Duarte, vamos deixar para o próximo programa, né, pelo adiantado da hora, mas para finalizar. Miguel, não preciso dizer, acho que todo mundo sabe do carinho, a admiração que eu tenho pela sua pessoa, né, e eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria rapidinho, que o senhor falasse, pela primeira vez, né, de onde saiu o bendito apelido que tanto te incomodava. Eu lembro na época da padaria da minha mãe, eu era, enfim, molequinho, e minha mãe falava, vai lá e chama ele de pombo roxo, pega um pouco de milho na mão, dá lá para ele, e, enfim... E o senhor, naquela braveza toda, xingava, enfim, esbravejava. Afinal, rapidinho, de onde saiu o apelido Pombo Roxo? Lander, essa palavra Pombo Roxo, isso é uma coisa... já existia antes de eu nascer. Porque lá no Ceará, para quem conhece o cearense, sabe que o cearense é dotado de brincadeiras, de xingamento, de invenções... que o diga tiririca, né? Enfim, então não é diferente na minha região, em Majorlândia, né? Então eu tinha a minha família era e ainda é muito grande lá. E como meus pais, só que inicialmente tiveram 6 filhas mulheres, sou o 7º filho da família. E nessa brincadeira aí, quando eu nasci, homem na família, os meus primos, assim como da nossa família, diziam que, para sacanear o meu pai, diziam que a minha mãe
tinha traído meu pai com Pombo Roxo. Pombo Roxo era uma figura lendária em Majorlândia, na beira da praia, que só vivia de empurrar jangada, tomar cachaça, não tinha família, não tinha ninguém. E era aquela criatura, uma pessoa muito grande. Eu me lembro de Pombo Roxo ainda. Eu acho que quando ele sumiu de lá, morreu, eu tinha o quê? 6, 8 anos. Então me lembro de Pombo Roxo. E nisso, então, eu fiquei naquele momento, as pessoas me chamavam de Pombo Roxo. Pombo Roxo, aquela brincadeira toda, e aquilo sempre foi na base da brincadeira. Chegando aqui em Brasília, que meu irmão Tobias veio comigo, sabia dessa história lá, e essa brincadeira de jogar bola ali no campo, ele jogava por um time, eu jogava por outro, e ele me deu uma pegada muito forte, e ele foi expulso de campo. Nessa brincadeira, ele lembrou dessa brincadeira lá em Majorlândia. Eu passava dentro do campo por ele, ali perto da Saniago, no campo que tinha ali, e ele dizia, Pombo Roxo, tu me paga, Pombo Roxo. Aí foi que eu fazia que estava zangado também, e o xingava. E pronto, pegou. E isso pegou de uma maneira, e ainda hoje eu digo para muita gente, que ninguém acredita muito no que eu digo, a minha maneira, a minha atitude de fingir que estou com raiva, é para poder dar ênfase à brincadeira, porque senão não daria. Aí eu xingo o cara, falo isso, falo aquilo outro, muitos morrem de rir, outros correm até com medo, mas na realidade foi isso que aconteceu. Bom, então nós tivemos hoje o privilégio, a honra de conhecer um pouco mais da história desse grande personagem. Tivemos aqui a oportunidade de conhecer a sua participação enquanto jovem, enquanto pioneiro, enquanto político, né, ajudando muito, contribuindo muito para a emancipação de Cidade Ocidental. E, Duarte, dá tempo ainda dele se despedir? Bom, então, Miguel, rapidinho, vou te fazer uma pergunta, e eu sei que é um momento que o senhor vai se emocionar, porque eu sei do coração grande, gigante que o senhor tem. Em poucas palavras, o que Cidade Ocidental significa para Miguel Pombo Roxo e os seus agradecimentos. Lander, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a você, especialmente ao seu programa, mas especialmente a você, porque você fala do meu coração, né? Mas eu acho que coração enorme, maior do que o seu, não tem. Eu quero te agradecer em função de tudo isso, porque o homem público, Lander, poucos conhecem, como eu. Tenho orgulho de dizer isso. E quero agradecer a todas as pessoas que, ao me xingar de Pombo Roxo, não está xingando a mim, está me trazendo uma satisfação enorme de fazer parte da minha história. Entendeu? A Cidade Ocidental, para mim, nada mais é do que o meu todo. Eu sou isso aqui. Só saio daqui quando meu Pai do céu assim o quiser. Então, eu tenho orgulho imenso de ser ocidentalense e ter contribuído de qualquer maneira para o que ela é hoje. Entendeu? E faço um pedido aqui aos políticos, ao prefeito, aos vereadores, que busquem resgatar a história, o início da nossa história, da emancipação da Cidade Ocidental. Que não seja, que não leve o meu nome, mas que pelo menos descubram e valorizem a emancipação desse município. Essas são minhas palavras. Bom, agradeço a todos vocês, a audiência. Desculpem qualquer erro que tenha acontecido, foi o primeiro programa. E já anunciar para segunda-feira o segundo programa Memórias, e com a lenda, o Lenhador Fantasma. Sabia dessa? Não conhecia. Depois a gente descobre. Ai, que coisa. Então, segunda-feira, 21h30, programa Memórias. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.